Olá a todos, meu nome é Dave e hoje contarei como consegui me tornar imortal. Sim, você ouviu direito. Eu nunca morrerei. Tudo começou quando eu tinha cerca de 4 anos. Naquela época, Polly, nossa cadela, morreu e resolvi perguntar à minha avó o que aconteceu com Polly e o que acontece conosco após a morte. A vovó disse que quando morremos nos transformamos em formigas, formiguinhas pretas que vemos no chão sob nossos pés. Você pode imaginar? Essa história causava uma impressão indelével na frágil mente das crianças. Eu tive um choque severo. Aqui estou eu, uma criança que brinca com brinquedos, assiste a desenhos animados, faz artesanato no jardim de infância, passa o tempo no parquinho, além de adorar sorvete. E então me tornarei uma formiguinha que vai construir uma casa para seus amigos durante o meio de sua vida, mas a qualquer momento será esmagado por humanos ou comido por outros insetos. Isso foi terrível. Percebi que definitivamente não queria ter esse destino. Eu estava crescendo e todos os dias pensava que depois da morte me tornaria uma formiga e estaria condenada à luta e ao sofrimento. Desde então, mais do que qualquer outra coisa, tive medo de morrer. Eu me interessei por formigas, sua expectativa de vida e suas atividades diárias. Resumindo, eu estava tentando me preparar para minha reencarnação de todas as maneiras possíveis. Mais tarde, quando meu cérebro estava pronto para aceitar novas informações, percebi que não era necessário morrer. Em desenhos, heróis imortais eram mostrados, e em livros, era escrito sobre tábuas mágicas que garantiam a vida eterna. E isso foi realmente interessante. No entanto, depois disso, fiquei seriamente intrigado. Eu estava pensando onde poderia encontrar uma poção mágica que me ajudaria a desafiar as leis do universo e me tornar imortal. Comecei a estudar informações sobre isso com muita atenção. Mas por alguma razão foi escrito principalmente como fantasia. Não, tudo era real. Então eu precisava apenas de fatos. Pareceu-me que quem conhecia o segredo da imortalidade estava intencionalmente escondendo a informação. Bem, com certeza não é difícil entendê-los. Algumas pessoas devem morrer, abrindo espaço para novos indivíduos. Mas pode ser outra pessoa em vez de mim? Afinal, tenho um medo terrível da morte e da transmigração da minha alma para o corpo de uma formiga. Quando eu já tinha 10 anos, encontrei informações sobre feiticeiros e mágicos índios. Ouvi muitas críticas positivas sobre seus superpoderes e sobre os milagres que fizeram. Uma pessoa que escreveu a crítica disse que o feiticeiro o tornou imortal. Isso era exatamente o que eu precisava. Mas como irei para a Índia, se meus pais são contra o turismo externo e viajam apenas dentro de nosso país? Na verdade, eu tive uma ideia. Mamãe recentemente começou a gostar de yoga. E, além disso, ela começou a praticar meditação. É por isso que ela pode estar interessada em uma viagem à Índia, que permita o envolvimento em práticas espirituais. Mas como devo organizar isso? Comecei a pensar em como fazer minha mãe não apenas fazer uma excursão de yoga na Índia, mas também me levar com ela. Nos meses que se seguiram, constantemente mandava informativos para ela e encomendei a entrega de anúncios com ofertas temáticas por e-mail. Não houve nenhuma reação às minhas ações e eu já estava desesperado. Mas então minha mãe, de repente, informou a meu pai e a mim que ela estava indo para a Índia por 21 dias para participar de uma excursão de yoga. Essa notícia me chocou tanto que gritei: "E quanto a mim?" Meus pais me olharam surpresos e perguntaram do que eu estava falando. Então eu tive que imediatamente pensar nos motivos pelos quais eu deveria ir para lá com minha mãe. Eu disse que gosto de yoga há muito tempo e que seria muito interessante para mim fazer um tour com ela. Essa notícia realmente desequilibrou meus pais. Na verdade, yoga e eu éramos completamente incompatíveis. Mesmo assim, meus pais decidiram apoiar a iniciativa e me dar uma chance comprando a segunda passagem. Fiquei muito feliz porque meus esforços não foram em vão e, em uma semana, eu iria voar. Uhul! A Índia nos recebeu calorosamente e com alegria. Nunca teria pensado que este país seria tão hospitaleiro. Tudo estava ótimo, exceto que eu tinha que fazer yoga e meditar junto com o grupo. Mas isso poderia ser suportado porque eu estava lá com um propósito completamente diferente. Naquele momento, eu precisava encontrar um feiticeiro que resolvesse meu problema, bem como a maneira de escapar para ele. Nem sei o que é mais difícil, mas tenho que fazer tudo a tempo porque não terei uma segunda chance. Você sabe, é difícil encontrar algo que vale a pena em um país estrangeiro sem saber o idioma local. Em algum momento, até me desesperei. Mas então Pex apareceu no meu caminho. Ele era um cara da minha idade que morou lá metade da vida e se considerava local. Quando nos encontramos e contei a ele sobre o propósito de minha visita à Índia, ele começou a rir e me chamou de canalha, mas ele ainda concordou em me ajudar. Aliás, conhecer o Pex foi útil para mim. Mamãe realmente gostava desse cara e ela estava pronta para me deixar ir a qualquer lugar com ele sem problemas. Simplesmente perfeito.
Tudo o que eu precisava fazer era esperar que meu novo amigo encontrasse o feiticeiro. E depois de alguns dias, Pex veio até mim e trouxe boas notícias. Naquela noite, precisávamos chegar a uma aldeia porque era lá e somente naquele dia que um xamã iria realizar seus rituais. Esta é uma notícia incrivelmente boa. Em 10 minutos eu estava pronto. Desde que chegamos na aldeia à noite, quando já estava escuro, fiquei um pouco assustado. Havia algumas pessoas estranhas e sons estranhos naquele lugar. Também estava quase escuro em volta. Era bom que Pex estava ao meu lado. Com ele, pelo menos, não me sentia um idiota naquela aldeia. Logo, um feiticeiro apareceu junto com seus assistentes. Ele se sentou no centro do círculo desenhado e as pessoas começaram a vir até ele fazer perguntas diferentes. Ele tocou alguns deles com a mão, borrifou alguns deles com água de sua tigela e simplesmente disse algo para o resto das pessoas. Depois, elas foram embora. Então foi minha vez e, junto com Pex, me aproximei do feiticeiro. Meus joelhos tremiam e minha cabeça ficou toda turva. Até esqueci por que vim até aquele lugar. Algumas vozes foram ouvidas como se saíssem de uma trombeta e não conseguia entender uma palavra. Então Pex me bateu com força no ombro e me disse para me recompor e contar sobre meu problema, enquanto ele traduzia minhas palavras. Então eu disse que queria ser imortal. O feiticeiro sorriu e perguntou por que eu precisava disso. Então eu tive que contar tudo desde o início. Quando terminei minha história, o feiticeiro acenou para seus assistentes sem olhar para mim e eles foram embora. Poucos minutos depois, eles voltaram e me disseram para sentar no quadro que eles haviam trazido. Fiquei assustado e perguntei a Pex o que era e o que eles estavam tramando. Ele respondeu que eu deveria fazer o que eles pediram. Não sei como fiz isso, mas subi naquela prancha e os bravos começaram a me carregar para algum lugar. Onde você acha que eles me trouxeram? Eles me levaram a um enorme poço, ao lado do qual havia uma pá. Aí fiquei histérico. Comecei a gritar e chorar como um garotinho, me pedindo para me deixar ir até minha mãe. Logo um feiticeiro veio até mim junto com Pex. Ele me disse para me acalmar e disse que neste poço estava o caminho para minha imortalidade. Levei algum tempo para me recuperar e acreditar nele. Então aceitei o fato de que teria que descer direto para a cova para atingir meu objetivo. Você acha que eu simplesmente entrei lá e saí? De jeito nenhum. Assistentes do feiticeiro me colocaram em uma caixa que parecia um caixão. Fecharam a tampa e começaram a baixá-la. Então eles cobriram com terra. Provavelmente qualquer pessoa sã teria escapado de lá, mas não foi o meu caso. Eu queria tanto me tornar imortal que estava pronto para passar por qualquer provação. Quando o caixão foi baixado, eu estava chorando silenciosamente e perguntando ao universo sobre uma coisa. Eu queria que isso acabasse o mais rápido possível. E então tudo acabou. Mas depois de cerca de 30 minutos, eu estava exausto emocionalmente. Me senti como se estivesse sendo espremido como um limão, e não tinha mais energia nem para ter medo. Eu estava apenas deitado e pensando, venha o que vier. E foi naquele momento que eles começaram a me cavar e a me levantar. Claro, depois do sofrimento, eu queria ouvir a confirmação do feiticeiro de que eu havia me tornado imortal. No entanto, ele não quis falar comigo e disse-me para vir no dia seguinte. Então fiz o que ele pediu. No dia seguinte, fui para a mesma aldeia junto com Pex, que também era meu intérprete. O feiticeiro me acolheu com alegria e perguntou se eu ainda queria viver para sempre, e eu respondi sim. E então o velho xamã me explicou que no dia anterior eu realmente havia me tornado imortal. Ele me disse para me lembrar de meus sentimentos quando estava deitado em um caixão, e o desprendimento que senti no final permanecerá comigo para sempre quando eu me fundir com o universo. À noite, eu estava pensando muito em suas palavras e, no geral, ouvi minha voz interior e percebi que realmente entendia o significado da imortalidade. E a partir daquele momento, minha vida começou a se desenvolver em novas cores. Parei de viver com medo constante e de me preparar para minha morte. Finalmente, pela primeira vez na minha vida, decidi apenas viver e aproveitar cada dia. O resto do passeio foi ótimo. Eu estava saindo com Pex todos os dias na praia e jogando vôlei. Ele me ensinou a jogar chaturanga e chalpar. É uma pena que ele não tenha ficado muito tempo, mas esperava voltar no próximo ano. Você gostaria de viver para sempre? Por quê? Compartilhe suas respostas nos comentários e agradecerei se você clicar no botão gostei abaixo deste vídeo e se inscrever em nosso canal.